Para atender às formalidades legais, foi firmado pelo depoente termo de compromisso, que integra o formulário de qualificação, de cujo teor solicita o depoente que faça a leitura. Faço, sobre a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Muito bem, compromisso firmado e juramentado. Com a palavra o senhor Carlos Alberto Cazé por até 20 minutos, iniciando às 9h55. Pode ir, pega o microfone. Pega uma aguinha aqui para mim. Senhor deputado Efraim Filho, presidente dessa comissão, senhor deputado Sérgio Souza, relator desta comissão, na pessoa de vossas excelências, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Deputada Érica Cocai, na pessoa de quem quero cumprimentar todas as senhoras deputadas aqui presentes. Demais participantes, imprensa, participantes que estão aqui presentes, a todos o meu bom dia. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha, muito breve. Eu sou natural do Espírito Santo, nasci numa cidade chamada Santa Teresa, no interior, sou formado em História e Direito, ingressei na Caixa Econômica por concurso público em 1982, portanto, saí agora com o programa de demissão de aposentadoria incentivada em maio, 32, quase 33 anos de Caixa Econômica. Fui eleito para o cargo de conselheiro deliberativo em 2002 para a Fundação dos Economiários Federais e, na sequência, assumi a diretoria de controladoria indicado pelos conselheiros eleitos. Em 2006, eu assumi a diretoria de benefícios eleito pelos participantes e, em 2011, desde maio de 2011, assumi a presidência da instituição, convidado, então, pelo senhor presidente Hereda, que, à época, havia assumido a presidência da nossa patrocinadora, que é a Caixa Econômica. Feitas, então, essa pequena introdução, senhor presidente, nós vamos passar aqui a... Lucimara, você podia chegar um pouquinho para lá? Obrigado. Nós temos aqui 20 minutos. Nós vamos passar um contexto geral da Fundação e, obviamente, na sequência, teremos as indagações de vossas excelências. Pode passar, por gentileza. A Fundação foi criada em 77, portanto, tem 38 anos. A Fundação é um investidor de longo prazo, isso é um fato absolutamente relevante. Quer dizer, costumo dizer que a pessoa ingressa na fundação e só sai da fundação quando vai para o outro plano, porque ela até entra na patrocinadora e se aposenta, mas da fundação ela não sai. Os patrocinadores são a Caixa. Eu acho que aqui não funciona isso, né? Os patrocinadores são a Caixa e a própria FUNCEF, que patrocina seus empregados. Temos 3 planos administrados, 138 mil participantes, sendo que dos quais quase 40 mil assistidos é a palavra que está na lei, portanto, aqui entenda-se como aposentados e pensionistas. O patrimônio nosso em maio era quase de 56 bilhões de reais. Somos o 3º fundo de pensão do Brasil em patrimônio e pagamos no ano passado 2 bilhões de benefícios. Pode passar. Aqui eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras deputados,
os modelos de governança da nossa fundação, que certamente é referência no mercado, no segmento de fundos de pensão do nosso país. Nós temos uma diretoria executiva que é eleita, 3 são indicados pela Caixa e 3 são eleitos, o que não está previsto na lei. Foi uma mudança do nosso estatuto em 2007. O Conselho Deliberativo, 3 eleitos e 3 indicados. E o Conselho Fiscal, 2 eleitos e 2 indicados. Vou pedir desculpas às mulheres que o pessoal da arte colocou só gravata aí. Mas tem mulheres também nos colegiados. O próximo, por gentileza. Aqui também só tem gravata. Além desses 3 órgãos colegiados, paritários, nós temos comitês de benefícios, contabilidade e auditoria, investimentos e ética. E esses comitês são comitês também tripartites. Eles possuem representantes da patrocinadora, possuem representantes da FUNCEF e possuem representantes indicados pelo CD, que é o Conselho Deliberativo, que nomeia e normalmente via conselheiros eleitos. Pode passar, por favor. Aqui outro dado que eu considero bastante relevante. Como funciona num fundo de pensão, no nosso fundo de pensão, a FUNCEF, o processo de investimentos? Porque algumas pessoas podem imaginar, por desconhecimento, às vezes a própria sociedade, chega um investimento, uma pessoa decide, ou 2 pessoas. Então aqui, senhor presidente, nós temos todo um processo das áreas que prospectam os investimentos, as áreas que dão análise e suporte aos investimentos, comitês e os órgãos de deliberação. Os órgãos de deliberação são a diretoria executiva e o conselho deliberativo. E aqui já quero adiantar, nenhum diretor da fundação pode solitariamente decidir qualquer tipo de investimento. As decisões são colegiadas. Até que valor essas decisões são colegiadas? Até 1% do valor do patrimônio de cada fundo. Se for acima de 1%, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, nenhum diretor solitariamente pode decidir o investimento e, se passar de 1%, deve ir ao Conselho Deliberativo. Então, nós, senhor presidente, senhor relator, senhores e senhoras deputados... 1% equivaleria hoje a 500 milhões de reais. Mais ou menos 500 milhões de reais, se considerarmos o patrimônio nosso total. Exato, senhor presidente. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui é mais ou menos um quadro que repete o que eu falei anteriormente, só para frisar. Então, a diretoria executiva, valor menor do que 1%, e o Conselho Deliberativo quando é acima, né? E diretor não tem autonomia isoladamente para decidir qualquer investimento. As decisões são colegiadas. Pode passar. Esse é um dado que considero da maior relevância. Como uma governança, ela evolui numa entidade. A partir da normatização de processos, a partir das normas escritas, a partir do momento em que você tem procedimentos que devem ser seguidos por todos, que são aprovados formalmente e que todos devem seguir. Então aqui nós possuímos, em 2003, nós possuíamos 4 normativos na fundação e chegamos ao final de 2015
com 121 normativos. Esses normativos, pode passar, por gentileza? Esses normativos estão distribuídos conforme este quadro que está aqui apresentado para os senhores e para as senhoras, e nós fizemos questão de enfatizar que temos 64 normas que cuidam especificamente de governança, de investimentos imobiliários e de investimentos mobiliários. Então, observe que, além das decisões serem colegiadas, nós temos um processo normatizado. Se vocês me perguntarem, ele está completo? Não. Ainda não. Ainda faltam algumas normas, estão em curso, porque normas têm que ser discutidas entre várias áreas, mas o avanço, volte um instantinho, por gentileza, Laura, né? Lucimar, desculpe, Laura é a outra. Volte mais um, Lucimar, por gentileza. A evolução, a vida é incontestável. Pode passar, Lucimar. Mais de governança e transparência. O que nós fizemos para divulgar os resultados? Em 2012, por favor, Lucimar, mais um. Apresentações, matéria na revista, boletins eletrônicos. Essas apresentações são apresentações que são feitas em todos os estados ou regionalmente. 2013, por favor. Mais uma. 9 regionais, matérias na revista, eletrônicos, vídeos e um chat online de perguntas e respostas. 14, nós tivemos 51 apresentações em 26 cidades, 70 matérias no site da Fundação, 3 matérias na revista da FUNCEF, 56 boletins eletrônicos, redes sociais que a gente não tinha em 2013, hoje nós temos, vídeos e também chat online. Então, nos últimos 3 anos, isso não significa que antes de 2012 não havia nada. Eu estou colocando para os senhores e as senhoras os últimos 3 anos, que é um dos focos aqui da questão que nós vamos debater um pouco mais tarde. Lucimar. Evolução patrimonial. Esse gráfico fala por si. Nós evoluímos de 2002 de 9,7 bilhões de patrimônio, a Fundação, para 55,9 agora em maio de 2015. Então foi um crescimento de 46 bilhões e um percentual de crescimento de 474%. Pode passar. Onde estão os investimentos? Aqui nós seguimos aquela velha máxima de economia que não se pode colocar todos os investimentos em apenas um segmento da economia. Os investimentos devem ser diversificados. E, portanto, se vocês observarem aqui, nós temos a maioria na renda fixa, 49%. Em seguida vem a renda variável com 27%. 10% em investimentos estruturados, mais 10% em imóveis. Estamos um pouco acima do limite legal por conta de um desenquadramento passivo, mas já temos até um termo de ajustamento de conduta com a Previc, em análise ainda, doutora Lucimar. E 4% são empréstimos aos participantes, que todo fundo de pensão pode fazer empréstimo aos seus participantes. Então, do total dos nossos investimentos, essa é o quadro dos investimentos que nós temos. Pode passar. A rentabilidade consolidada, objeto de análise, senhor presidente, dos anos dessa CPI. 2003, 2014.
Se nós analisarmos a meta atuarial, ou seja, no caso da nossa meta, ela foi INPC mais 6%, depois ela caiu para INPC mais 5,5%, e o ano passado, com a mudança da regulamentação da Previc, ela pôde subir um pouco, porque ela é baseada numa média da taxa Selic. Mas a nossa meta atuarial, portanto, inflação mais uma taxa de juros, que no período foi 284%, se nós considerarmos esse longo período de tempo, ela foi de 441%. Todas as classes de ativos renderam acima da meta atuarial. Isso são dados, estão nos nossos balanços, considerando esses últimos 12 anos. Então, mais uma, por favor, Lucimar. Então, a rentabilidade total da fundação, 441%, versus a meta atuarial. Então, nós tivemos 157 pontos acima. Longo prazo, meta atuarial acima. O que significa gordura. Então, o que vocês fizeram com essa gordura? Nós vamos ver. Fizemos adequações nos planos. Trocamos a idade mínima. Isso, inclusive, foi uma exigência da nossa patrocinadora. Fizemos medida de prudência. Depois, com o tempo, nas perguntas, eu posso detalhar um pouco mais, senhor presidente, o que significa uma tábua de sobrevivência adequada a um plano de previdência para que ele funcione adequadamente. Portanto, alteramos as tábuas, reduzimos a taxa de juros em 2007 de 6 para 5,5%. Então, no momento da largada, eu preciso ter mais dinheiro. Mudamos o método de financiamento de um dos planos. Isso custou 12 bilhões de reais. Mais uma, por favor, que o meu tempo já está quase acabando. A recomposição das perdas do período passado. Grande reivindicação e muito justa dos nossos participantes. Então, nós tivemos, ao longo, depois que houve o processo do saldamento, havia um plano antigo na fundação, um plano BD, um plano de benefício definido. Esse plano foi saldado em 2006 e regras foram introduzidas para permitir parte da recomposição de perdas que houve em décadas passadas. E quais foram, então, esses reajustes reais? Foram esses que estão aqui. Na data do saldamento, 7, 8, 10 e 11. Obviamente, depois não houve mais, porque os investimentos não renderam o suficiente para que isso fosse feito. Esse saldamento não foi uma coisa imposta, senhoras e senhores deputados. Esse processo foi um processo negociado, foi um processo que contou com a participação de participantes dos trabalhadores, dos participantes, da Caixa e da FUNCEF. Esse grupo trabalhou de 2003 a 2006. E só em 2006 que foi feito inclusive um plebiscito. E foi um processo de adesão. Hoje nós temos plano. Esse plano se subdividiu em saldado e não saldado. Quem desejou não ir para o saldamento permaneceu no plano anterior. Esse plano continua até hoje, o saldado e o não saldado. Mas esses reajustes custaram 8 bilhões 284 milhões, e que foram absolutamente relevantes e importantes para recompor parte das perdas dos participantes que vinham num processo de uma compressão dos benefícios muito grande. Que nós vamos ver, que é o próximo quadro.
Quanto, Lucimar? 3 minutos. Nós estamos acabando. Que é aqui os reajustes. Se você ficar me interrompendo, aí eu perco o meu raciocínio. Perda de poder aquisitivo de 76,6. O reajustamento foi de 28,26 e a inflação foi de 104, neste quadro que nós estamos colocando aí 94, 2002. Mais um quadro, por favor. Aqui a modalidade não saudada, apesar de não ter aqueles reajustes, porque teve reajustes vinculados à Caixa, também foi superior, 79 a 56, e por fim, aqui, quando houve o saldamento, o reajustamento foi 27,90 acima da inflação. Então, a inflação aqui, os reajustes da inflação 61 e o total aqui 106. Então, essa foi parte da recomposição dos benefícios. Vamos seguir. Aqui, eu quis trazer para os senhores um quadro do sistema, e para as senhoras, um quadro do sistema de previdência complementar. Essa fonte é a ABRAP, é a Associação das Entidades de Previdência Complementar, e vocês podem observar a faixa amarela numa pesquisa, numa amostra de 317 entidades, como o déficit a partir de 2013 vem se acentuando. Então, ainda inferior em 2013 e em 2014 o déficit acima de superávit. Pode passar? Últimos 3 anos, tivemos, então, rentabilidades superiores na renda fixa, superiores nos estruturados, superiores nos imobiliários, superiores nos imóveis, onde nós sofremos renda variável. Isso fez com que a nossa meta ficasse em 22, a nossa rentabilidade 22,17 contra uma meta de 39,84. Esse gap aliado também ao passivo, porque quando um déficit num plano de previdência, ele tem 2 pontas. Ele tem a ponta do ativo, que rende acima do atuarial, ou bem acima do atuarial, ou o atuarial, e tem o passivo, que pode crescer também. Então, o déficit nos planos, que nós estamos trabalhando esse ano, senhor presidente, para equacionar, no plano saudado é de 5.143 e no plano não saudado de 401 milhões. Os outros 2 planos não há que se falar por hora em equacionamento. Pode passar. Onde a renda variável perdeu? A renda variável perdeu em vale e perdeu no mercado à vista. E participações em companhias esteve bem. Participações diretas em companhias. Vale, nós vamos ver mais detalhes, e vamos ver mais detalhes também no mercado à vista de renda variável. Isso, obviamente, quando você considera, por conta da legislação, tudo isso é considerado renda variável. Mas eu tenho 3 subsegmentos. Obviamente que se eu juntar isso, mais isso, eu tive uma queda de 15% nos últimos 3 anos, 12, 14. Pode passar? Vale, que é uma das grandes questões que contribuíram para o nosso déficit. Em 2002, nós estávamos com um valor contabilizado a 761 milhões. Esse valor cresceu e chegou a 9 bilhões.
E, por conta do preço do minério, ele foi contabilizado em dezembro de 2014 a 5 bilhões e 600. Vocês vão observar que no próximo gráfico tem uma correlação muito próxima com o preço do minério. Por favor, Lucimar. O minério estava, em dezembro de 2002, a 12 dólares e 68 a tonelada. Ele chegou a 187 em fevereiro de 2011 e fechou 2014 com 68 dólares a tonelada. Então, obviamente, volte o gráfico um instantinho, Lucimar, por gentileza. Esse quadro acompanha rigorosamente o principal produto da Vale, que é o minério, que grande parte dele é exportado, e é exportado, é uma commodity, né? E o preço é ditado pelo mercado internacional. Então, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma queda de 40%. Só para informar que o tempo encerrou, mas a mesa terá tolerância para a conclusão. Estou praticamente concluído, senhor presidente. Vamos em frente, Lucimar. Aqui o desempenho da Bovespa, que é o mercado à vista. Se nós olharmos de 2003 a 2014, nós temos 343 versus 284, portanto, acima da meta. Mas a fotografia de um fundo de pensão é a fotografia do final daquele ano. E nos últimos 3 anos, a Bolsa, 12, 13 e 14, ficou negativa em menos 11,89. A meta atuarial é 39. Quer dizer, nós teríamos que render 39 no mercado à vista. Não só não rendemos, como nós só não perdemos 11 porque a nossa queda foi um pouco menor. Está no gráfico anterior. Mas esse é um quadro que mostra os últimos 3 anos como se comportou a Bolsa brasileira. É aqui. Simar, por favor. Então, presidente, resumidamente, eu queria colocar aqui para os senhores e senhoras deputados. A desvalorização da Vale de 40%, que nos custou 3,7 bi, tem um papel relevante no nosso déficit. A queda do Ibovespa de 11,89 nos últimos 3 anos contra uma meta atuarial, idem, porque nós temos um percentual no mercado à vista. Tivemos que fazer um provisionamento de 858 milhões nos últimos 4 anos por conta de provisionamento de ações judiciais. Nós temos 14 mil ações judiciais impetradas pelos participantes contra a fundação. E, obviamente, as melhoras nos planos, as mudanças das tábuas e o reajustamento das perdas. Isso fez com que a gente ficasse sem uma reserva de contingência, numa economia que não está, de certa forma, performando como nós gostaríamos que ela estivesse performando. Esse quadro que nós temos aqui. Pode passar. Em que pese isso, senhor presidente, nós tivemos todos os balanços, desde 2003 a 2014, auditados por essas companhias que aqui estão, sem qualquer ressalva no balanço da Fundação. Todos os pareceres do Conselho Fiscal foram aprovados por unanimidade em todo esse período. Todo. Não houve uma ressalva do Conselho Deliberativo ou do Conselho Fiscal. Pode passar. Auditorias e fiscalizações. Estou encerrando, senhor presidente. Auditorias e fiscalizações. Esta é uma tela que eu gostaria muito que todos que estão aqui prestassem muita atenção nela.
os fundos de pensão são muito fiscalizados. Os fundos de pensão são fiscalizados por auditorias internas, que fez 403 ações de fiscalização interna, são auditados pela auditoria legal, obrigatória, a lei manda, que é externa, que é aquela que eu mostrei anteriormente. A Caixa, nossa patrocinadora, tem obrigação legal de fazer essas auditorias e as faz. O Conselho Fiscal, o monitoramento da Caixa faz, obviamente, das auditorias feitas. O Conselho Fiscal faz um relatório de controles internos 2 vezes por ano. O Conselho Fiscal faz parecer de balanço. A Previc faz fiscalizações regulares nos fundos de pensão, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. E o MPF o Ministério Público Federal fez umas fiscalizações específicas de diversos investimentos lá de trás, depois impetrou com algumas ações, umas foram arquivadas, outras ainda estão em curso, eu tenho esses dados aí. Então, queria colocar aqui, a Fundação faz plano de ação para isso, que é normal, você faz uma auditoria, sempre tem uma coisa. Então, você tem um plano de ação, em um apontamento que você possa dizer grave, apuração de responsabilidade e nem processo administrativo ou judicial dos atuais diretores. E nem auto de infração da Previc. A Fundação e seus atuais dirigentes não possuem qualquer auto de infração do nosso órgão fiscalizador, que é a Previc. Mas os antigos possuem. Os antigos possuem. Os antigos diretores. Eu não saberia dizer, senhor presidente. Eu não saberia dizer. É o último slide dele. É o último slide. Por favor. Ele vai concluir, é o último. Isso. Já concluiu. Era isso, senhor presidente. Estou à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado ao presidente, Dr. Carlos Alberto Cazé.